Pronto, chegamos numa parte muito polêmica dentro do processo de habilitação. Eu falo polêmica porque a grande maioria dos profissionais da área são contra o simulador de direção no CFC, são contra o simulador de direção na preparação do candidato para a sua avaliação e para o trânsito. O que acontece? Parece que ao colocar, ao implementar, impor o uso desse equipamento dentro do processo de formação do condutor, não foram considerados ali os prós e contras. Sinceramente, eu penso que não foram considerados os prós e contras. Se a gente começar a relacionar os prós e os contras, a gente vai chegar à seguinte conclusão. O simulador de direção hoje, dentro do processo de formação do condutor, não é adequado, não é conveniente, pelo menos para a formação do condutor. Por que eu digo isso? É um equipamento muito caro, que ainda que seja adquirido pelo modo de comodato, conforme alguns fabricantes estão oferecendo, ele onera muito o processo de habilitação. Isso encarece para o cliente final, o aluno, certo? E quando eu falo caro, é considerando, obviamente, a relação custo-benefício. Porque se ele fosse de extrema relevância dentro da formação do condutor, certamente ele não seria considerado caro. Não é o preço em si, sim o valor do equipamento. Quando eu falo valor, é considerando o uso, a relação ali custo-benefício. Testando simuladores, eu testei pelo menos 3 marcas, eu pude perceber que existem muitas falhas e quero inclusive comentar algumas delas aqui com vocês. Vamos falar da questão estrutural, física do equipamento. Em um deles, o pedal do acelerador ele é quadradinho, igual o pedal do freio. Ele nem parece com o pedal do acelerador, ele é igual o pedal do freio. E ele é alto, tem um curso muito longo e é duro, bem mais duro, muito mais duro do que o acelerador de um automóvel de verdade. O que acontece? O candidato, o aluno que está ali treinando, ele vai desenvolver uma sensibilidade para aquele tipo de pedal. Tanto que o simulador, no princípio, ele fica morrendo constantemente, como se o motor tivesse apagado, justamente por causa do aluno não apertar o pé. Então ele aperta com toda a força, parece mais um pedal de embreagem. O que acontece? Vai desenvolver ali uma sensibilidade para esse aluno, quando ele chegar no carro, ele vai afundar o pé no acelerador e olha o risco aí. Então, começar pela questão estrutural. Ele não se parece com o veículo, ele não tem as dimensões de um veículo, ele não representa as dimensões de um veículo nem de perto. E pelo custo dele, ele deveria ser algo que simulasse mais. Certo? Algumas outras falhas. Aula feita em rodovia durante o dia. Vocês sabem que atualmente nas rodovias a gente precisa acender os faróis. No simulador, você não consegue acender o farol. Então você já está treinando um aluno, preparando ele para o trânsito de forma errada. O software, o programa tem falhas. Quer ver uma falha grave? O aluno está vindo aqui numa via vicinal, uma estrada vicinal. Ele chegando para adentrar em uma rodovia. Ele tem ali uma interseção em T, onde ele tem uma rodovia na transversal. Ele vindo dessa estrada vicinal, sem pavimentação, roça mesmo, ele para entrar na rodovia, qual que é a principal preocupação dele? Vamos trazer isso para um fato real. Qual é a principal preocupação? Observar o trânsito em ambos os sentidos para não entrar na frente de ninguém. Esse é o maior risco de quem está saindo aí de uma vicinal para entrar numa rodovia. Sabe o que acontece? Na hora que ele para o veículo, o simulador, para poder olhar para os lados, o programa não mostra para ele a rodovia. Ele não consegue ver, independentemente da posição que ele pare, antes ou depois, ele não consegue ver. Ele tem que chegar e entrar para saber se vinha carro ou não. Se ocorrer a colisão, vinha carro. Se não ocorrer, é porque não vinha. Perceberam a falha? Uma situação tão perigosa, de alto risco, uma falha dessa dentro do software.
Ah, mas isso pode ser melhorado? Pode ser melhorado. Mas enquanto isso, vai ficar aí a alto preço para o aluno, para o centro de formação, para treinar e capacitar o candidato de forma errada. Eu não concordo. Eu penso que antes de impor isso na formação do condutor, deveriam ser feitos todos os testes possíveis, para depois, então, obrigar a autoescola, o aluno, a usar esse equipamento. Há que se melhorar muito, muito mesmo, para chegar no que precisa. Estudando sobre o simulador, que também não foram só testes, eu tive a oportunidade de ler um trabalho feito pela especialista em trânsito também, Roberta Torres, aqui de Belo Horizonte, inclusive parabenizá-la pelo excelente, brilhante trabalho, estudo feito em cima desse contexto. Ela buscou informação de experiências com esse tipo de equipamento até fora do país, em vários países inclusive. No seu trabalho de pesquisa ali, ela não esboçou a sua opinião, mas o trabalho elaborado por ela nos leva a entender que o equipamento é útil na formação do condutor. Até pode ser que sim, se ele melhorar muito. Hoje, da maneira que está, na minha opinião, não é.